A noite avançara, e agora o silêncio em toda a Troia era quase completo. Sinon, o falso amigo, depois de passar a noite inteira comemorando junto de uma bela troiana a sua nova condição de súdito de Príamo, esgueirou-se do leito, pronto para ganhar imediatamente a rua. Antes, porém, puxou seu afiado punhal e enterrou-o de maneira vil e impiedosa no pescoço da pobre moça. Depois, andando junto às paredes, percorreu as ruas, somente encontrando, vez por outra, algum bêbado mergulhado numa poça de vinho misturado ao vômito. Sinon, enojado, dava uma cuspida em cada um desses que encontrava. Estava chegando a hora de vingar-se dos insultos e bofetadas que recebera quando de sua fingida captura. Ao cruzar com o cavalo, que permanecia postado no centro da cidade, ele fez um sinal para o alto, indicando que a hora fatal se aproximava. Sinon esgueirou-se para fora das muralhas quebradas, que, logicamente, ainda não haviam sido consertadas. Pressa agora para quê? E correu velozmente até alcançar o túmulo de Aquiles, que ficava no alto de um outeiro. Estando lá em cima, agitou então um facho aceso. Lá estavam escondidas as tropas gregas, comandadas por Agamenon, o qual somente esperava o sinal prometido para embarcar seus homens e rumar a toda pressa para Troia. O dia ainda tardaria a romper, e teriam os gregos tempo de pegar os desavisados troianos, ainda deitados, anestesiados pelo vinho. Enquanto isto, no palácio real de Troia, Príamo, depois de ter ido abraçar sua esposa Hécuba, a nora Andrômaca, esposa de seu amado Heitor, e de ter dado mais uma amorosa olhadela em Astyanax, seu belo netinho, foi até a janela que dava para a praça central da sua amada cidade. Sinon, o sagaz traidor, recém havia passado pela frente do cavalo e feito o sinal, quando Príamo apareceu na janela que dava direto para o grande monumento. Mais uma vez, as parcas fatais conspiravam contra o rei troiano. Apoiando seus cansados cotovelos sobre o peitoril, Príamo esteve observando por algum tempo o cavalo. Negro, da cor da noite, ainda assim era terrível em sua beleza. Como era imenso! Sua cabeça perdia-se no alto, e apesar de o rei estar na torre do seu castelo, ainda assim estava quase face a face com o tremendo animal de madeira. Os fachos de seus olhos já haviam apagado há muito, mas o clarão da lua, incidindo sobre eles, dava-lhes agora um outro aspecto, não mais ígneo e dourado, mas frio e metálico, que parecia torná-los ainda mais infinitamente ameaçadores. Príamo, vencido afinal pelo cansaço, foi dormir. Assim que Sinon retornou de sua missão, bateu 3 vezes com o cabo de sua espada nos pés do cavalo. O ruído ribombou até o estômago do animal. "Companheiros, é agora", disse Ulisses, erguendo-se e tomando suas armas. Epeus, de posse das chaves que abriam o alçapão do ventre do animal, rumou para o local indicado. Num instante, uma grande porta se abriu e diversas cordas foram lançadas para baixo, como uma chuva de cascavéis que se espichavam até alcançar o solo. Agarrados nelas, iam descendo um a um soldados, com os escudos presos aos ombros e as espadas desembainhadas. Enquanto isto, lá fora, as tropas comandadas pelo audaz Agamenon já estavam a postos, em absoluto silêncio, aguardando apenas a hora do massacre começar. Pela primeira vez, o punho da espada do chefe da expedição grega estava molhado, verdadeiramente encharcado de suor, e de tempos em tempos ele tinha de secá-lo com as vestes.
10 anos de longa espera para serem jogados numa única cartada, pensava ele. Dentro em breve estaria, se Júpiter poderoso lhes fosse favorável, de volta à sua casa para os braços de sua amada Clitemnestra. Este pensamento animava-o e fazia com que seus dedos se agarrassem com mais força e bravura ao punho da espada. Agamenon estava entregue a estas divagações quando percebeu um ruído, um assobio trinado. Era o sinal combinado. "Soldados, chegou a hora da vingança", bradou ele. Um rumor espantoso de armas e de gritos ergueu-se. Todos os homens arremessaram-se às portas escancaradas, que os homens de Ulisses já haviam aberto de par em par, enquanto outra coluna gigantesca ia em direção à brecha da muralha, como uma onda negra e invencível que absolutamente nada poderia deter. Os soldados gregos entraram na cidade sem a menor cerimônia. Pequenos grupos de 100 homens enveredaram em todas as direções, portando tochas, lanças e machados de 2 gumes, prontos para abaterem qualquer coisa que quisesse lhes fazer frente. Os primeiros soldados troianos, pobres sentinelas abatidas pelo vinho, acordaram ainda tontos, apenas para receberem em seus ventres o bronze afiado das espadas e das lanças inimigas. Outros, mais felizes, nem tinham tempo de acordar, sendo abatidos, ainda deitados, com o peso dos machados que desabavam sobre seus corpos. As primeiras labaredas começaram a iluminar a noite, ofuscando a luz da lua. Pequenas casas e residências senhoris ardiam já incontrolavelmente. Homens deixavam as casas sem saber direito o que estava ocorrendo, para serem abatidos impiedosamente diante das esposas e dos filhos. A ordem que havia sido dada pelo cruel Agamenon era de que se poupassem somente as crianças do sexo feminino. Os meninos deveriam também ser mortos, tal como os pais. Muito em breve toda a cidade despertara, finalmente, para a terrível verdade. Troia estava perdida, irremediavelmente perdida. Os grupos de guerreiros invasores seguiam pelas ruas, espalhando a morte e a destruição. As mulheres, únicas inocentes poupadas, ainda assim eram obrigadas a passar pelo flagelo da mais cruel violação. Muitas, vendo os esposos e filhos mortos, e depois de terem passado pela abjeta humilhação, não tinham outro pedido a fazer senão que as matassem também. Algumas lançavam-se de peito desnudo às pontas das espadas, lançando terríveis gritos de dor que varavam o céu. A defesa troiana, pega de surpresa, não pôde fazer muita coisa e se limitou a algumas poucas lutas, nas quais pereceram apenas alguns dos invasores. Dentre os defensores, havia um que não media esforços para levar adiante a vingança. Era Enéas, filho de Anquises, um dos mais valorosos heróis dos exércitos de Príamo. "Adiante, troianos, vendamos nossas vidas a um preço caro", gritava ele, brandindo seu machado de 2 gumes sobre a cabeça dos invasores. Enéas e os seus já haviam feito muitos mortos entre os gregos, quando se escutou um tremendo ruído partir do palácio de Príamo. "Os assassinos vão em busca de nosso rei", disse ele, arremessando-se com seus homens na direção do castelo. Quando lá chegaram, assistiram a uma das cenas mais impressionantes que olhos humanos um dia já contemplaram. Postado à entrada do palácio, um grupo cerrado de defensores tentava barrar a entrada dos invasores com longas lanças e chuços afiados, enquanto os outros, empunhando também armas de igual tamanho, arremessavam-se em direção à porta. Dezenas de homens já mortos,
permaneciam espetados nos longos chuços, com as cabeças pendidas, enquanto os comandantes tentavam adiantar-se ou impedir o avanço uns dos outros. Escadas são encostadas aos muros do castelo e gregos audazes as escalam sob uma chuva de dardos dos troianos. Vendo estes, no entanto, que são insuficientes as suas armas para deter os invasores, arrancam pedaços das vigas que dão sustentação ao teto e arremessam blocos de pedra inteiros sobre os gregos. O valoroso Enéas, vendo o insucesso da defesa, resolve subir por uma passagem secreta, junto com seus homens, até o topo da mais alta torre do castelo, de onde se avista toda a cidade e o mar adiante. Depois de escalar as centenas de degraus, chegam exaustos ao topo. Vamos, arranquemos todos os alicerces, diz ele, agarrando uma alavanca e tirando pela base a sustentação do madeiramento. Lá embaixo, os invasores chegam em grupos cada vez maiores, pois sabem que no Palácio Real estão guardadas as maiores riquezas, além de ser o local de refúgio do rei de Troia, e não há um só que não deseje ser o primeiro a trazer espetada em sua lança a cabeça do inimigo, há tanto tempo odiado. O processo de desmonte, no entanto, prossegue ao alto, comandado por Enéas. De repente, um fragoroso estrondo anuncia aos defensores que a torre vai desabar. Pulando para outros aposentos, os troianos escapam no último instante ao desabamento. A torre, desmanchando-se em uma miríade de pedaços, vem abaixo, agora cimentada pelo vento, que passa por entre as tremendas pedras que descem assobiando. Enéas ainda tem tempo de assistir aos blocos esmagarem centenas de invasores, espirrando o sangue dos mortos para o alto e em todas as direções. Mas, já dentro, Neoptolemo, filho de Aquiles, e tão feroz quanto o pai, já invadiu com alguns homens a soleira do palácio. Com sua machadinha faz saltar longe os cadeados de bronze da porta, que impedia o acesso dos invasores aos aposentos do rei. Um grito de triunfo escapa das gargantas dos invasores, enquanto um uivo de agonia é arremessado pelas gargantas das mulheres que estão presas lá dentro. Andrômaca, esposa de Heitor, abraçada a seu filho Astianax, está postada ao lado de sua sogra Hécuba, esposa de Príamo. Todas estão abraçadas ao altar de Minerva, deusa protetora da cidade, buscando nela um último refúgio à sanha dos gregos. Príamo, entretanto, que envergara sua velha armadura, trazia à mão a sua velha espada. Meu marido, que loucura pretende cometer? Diz sua esposa Hécuba. Que proteção você pensa poder oferecer a nós todos com este pobre e cansado braço que mal pode empunhar a espada? Vamos, largue isto e venha buscar refúgio junto aos deuses, únicos que ainda podem mover à piedade o coração desses negros assassinos que aí já vêm. Neste preciso instante, Polites, um dos filhos restantes de Príamo, tendo escapado à fúria dos inimigos, surgiu de espada em punho por uma entrada lateral. Mas, atrás dele, vem o cruel filho de Aquiles, e assim, antes que possa encontrar refúgio junto aos seus, é abatido pela lança de Neoptolemo, que, cego pela fúria, a enfia diversas vezes no peito do jovem agonizante. O sangue encharcara o chão às vistas do pai e da mãe do jovem morto. Príamo, revoltado, brada então ao filho de Aquiles: Basta, selvagem! Mesmo o seu pai, de sangue ruim e perverso, demonstrou piedade diante de um pai que lhe foi pedir a devolução do corpo do filho morto. Por que demonstrar maior vileza do que ele, homem perverso? Príamo arremessou sua espada na direção do filho de Aquiles,
mas ela ricocheteou no sólido escudo deste, indo cair ao chão com um ruído metálico. Neoptolemo ruma então na direção do velho. Seus dentes rangem e seus olhos não deixam a menor dúvida de que a piedade não encontra abrigo em sua alma. Vamos, velho, cale a boca e deixe para dizer todos esses insultos em pessoa a meu nobre pai, que seu filho pária, mosca de cão, abateu diante das muralhas de Troia com o auxílio de um deus. Neoptolemo sacou então o seu punhal e, depois de arrastar o velho sobre o sangue do próprio filho morto, degolou-o diante da esposa e da nora. Mais tarde, seu corpo decapitado foi ainda arrastado pelos pés, tal qual o do filho, pelas ruas de Troia, sendo entregue em seguida à voracidade dos cães e das aves de rapina. As duas mulheres cobriram os rostos com as mãos, agarradas mais que nunca ao altar. Andrômaca, entretanto, sentiu de repente que lhe tiravam o filho dos braços. Não, Astyanax, não! Gritava ela, agarrada aos joelhos do perverso Neoptolemo, que afastou-a com um solavanco. Nenhum homem desta casa deve permanecer vivo, disse ele intransigente. O filho de Heitor deve ter o mesmo destino do pai. Em seguida, desapareceu em direção a uma das torres e lá do alto fez despencar para a morte o filho do glorioso Heitor. Écuba e Andrômaca foram amarradas. A rainha de Troia e sua nora eram agora escravas dos gregos. Enéas, por sua vez, estava entregue à defesa de sua família. Vênus, sua mãe, havia retirado o guerreiro daquele local onde a morte era soberana. Vamos, vá defender o seu velho pai, a sua esposa e o seu filho, disse a deusa. Lá estão os seus verdadeiros afetos. Enéas chegou em casa a tempo de recolher todos e partir. Colocou o velho pai sobre as costas e pela outra mão conduziu seu pequenino Iulo em meio às labaredas dos incêndios. Vá, não volte os olhos para trás, pois aqui não há mais nada a ser feito, disse a deusa com um ar severo. O seu destino é reconstruir a sagrada Troia em outras terras, muito distantes daqui. Vá e cumpra sempre a sua missão. Nenhum dos gregos ousou tocar em nenhum dos três, embora a esposa de Enéas tivesse se extraviado no caminho, pois os deuses não quiseram que ela se salvasse. Havia, entretanto, ao redor daqueles três, um homem, um velho e uma criança, um brilho quase divino, pois que ele próprio era filho de uma deusa, que nenhum soldado grego ousou vilipendiar com sua espada. Enéas, um homem maduro, levando pela mão uma criança e carregando nas costas um enfraquecido velho, era o retrato mais perfeito e acabado da existência de todos os mortais, pobres seres que também sabiam ser, de vez em quando, imensamente nobres.